Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Toda segunda-feira eu faço esse momento do encontro com os bispos como uma meditação. Mas pensei que seria interessante talvez fazer este momento de uma maneira um pouco diferente, em vez de apenas conduzir uma meditação, realmente se encontrar com as pessoas que possam trazer algumas questões, alguns temas ou até algumas perguntas que possam ser aqui respondidas e com isso talvez ajudar alguém que neste momento está assistindo à rádio, está participando neste momento deste encontro. Então, hoje aqui comigo estão João e Marcos. Por favor, se apresentem. Meu nome é Marcos Rocha, sou casado, sou lá de Nossa Senhora da Conceição, em São Vítor, limite entre Santíssimo e Campo Grande. Perfeito. Eu sou o João Daniel, somos membros da equipe Revista Católica, né? Temos um canal no YouTube, sou de Bangu, participo na paróquia São Sebastião e Santa Cecília, Padre Felipe, e estamos aqui. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui hoje para poder fazer essas perguntas. Certo, muito bom. Fala um pouquinho sobre, Marcos, sobre a Revista Católica. Que ideia é essa? A Revista Católica é um trabalho de evangelização usando as mídias mais modernas, né? Então a gente começou desde 1999 através de site, né? A gente publicava artigos escritos por site, era www.revistacatolica.com. Antes chegou a ser .br, mas depois a gente abriu mão e ficou com só o .com, que era mais abrangente. E dos anos para cá, 2015, realmente agora eu não lembro, 2015 para cá, 2017, a gente passou a fazer vídeos no YouTube. Também o mesmo, além do endereço do YouTube, esse www.revistacatolica.com, você digitando em qualquer navegador, vai redirecionar também para o nosso canal no YouTube. Certo. E nós, graças a Deus, estamos caminhando lá, temos 2 vídeos por semana, na segunda e na quinta. Estamos com 60 mil inscritos agora, graças a Deus. Estamos tentando aí levar a palavra de Deus, né? Tirando dúvidas e evangelizando. Certo. Então porque eu já tive a oportunidade de me encontrar com vocês em vários momentos, também escutar as palestras. Então, esse trabalho da Revista Católica é catequese. Isso. Tirar dúvidas, né? Apologética, né? Defesa da fé, né? Discussão de temas polêmicos, né? Certo. Tem esse objetivo mesmo, evangelizar tirando dúvidas. Muito bom. Então, vamos logo agora partir para o objetivo deste nosso encontro. Então, será que vocês têm algumas perguntas, algumas dúvidas de vocês ou de outras pessoas que queriam aqui apresentar para que junto possamos conversar um pouco sobre o tema? Sim, Dom Thiago, a gente trouxe algumas perguntas, né, nossas, né, e até propriamente dos nossos seguidores do canal também, e que a gente trouxe. A gente está vivendo hoje exatamente um tempo litúrgico muito especial, né, que é o período todo da Quaresma, que está nos preparando para a Páscoa, né, onde vamos celebrar exatamente a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, que ele vai morrer e vai ressuscitar para nos dar a salvação, né. Mas, falando sobre isso, a gente está falando da consequência, do final da história, né? Houve um motivo para que tudo isso acontecesse, que foi o pecado original lá na origem, por Adão e Eva, né? Então a pergunta é, se Deus, ele é onisciente, se ele sabe de tudo que o homem é capaz, de tudo que pode acontecer, por que ele lá no início, ele permitiu que o homem cometesse esse pecado, para que depois desenrolasse toda a história da salvação, como a gente conhece, dos profetas, de Moisés, até chegar a Jesus e até ele ter que chegar ao extremo desse sacrifício para nos salvar? Sim. É realmente um questionamento que surge nos corações de várias pessoas. Já escutei perguntas parecidas. Então, eu acho que precisamos primeiro olhar a toda a origem da existência. Quando Deus
parece em abundância da sua vivência dentro da Santíssima Trindade, podemos dizer, resolve criar o ser humano para que ele seja amado, fica muito claro que o objetivo de Deus não foi apenas criar alguma criatura que ela possa existir. Ele quis criar uma criatura que seja a imagem e semelhança dele. Ou seja, com traços que marcam o próprio Deus, destacando um modo especial o raciocínio, livre-arbítrio e também a capacidade de amar. E nós compreendemos que o ser humano recebeu todas essas capacidades para que ele viva numa harmonia perfeita com o Criador e com toda a criação. Este foi o plano de Deus. Agora, qual era o risco? É que a liberdade permite que, por mais que este ser humano tinha tudo o melhor e de melhor qualidade, ele infelizmente quis procurar outras experiências. Porque nós precisamos compreender que a Deus criado a todos nós, ele não poderia nos limitar. Neste caso, a nossa liberdade não seria plena. Nosso amor não seria verdadeiro. Seria limitado. E ele não quis fazer uma criatura que fosse como se fosse dependente daquela permissão do Criador, o que pode e não pode fazer. Então, o ser humano, se vamos olhar a Sagrada Escritura, ele foi bem instruído. O que ele pode fazer, aonde ele tem a vivência eterna, perfeita, linda, e foi também advertido que, além disso, não existe nada de bom. O que existe além daquilo que Deus já preparou, não vai ser nada de bom. Então o ser humano não era colocado apenas escolher entre duas coisas que ele não conhecia. Tem um bem que não conheço, tem um mal que também não conheço. Aí eu vou precisar escolher e aí de repente eu escolho o errado. Não. Ele experimentou todo o amor de Deus. Ele experimentou tudo que nós chamamos como bem. Aquele passo que ele deu, nós percebemos, foi infelizmente, abertura, a consequência de uma abertura à tentação do inimigo. E se vamos analisar, vem o inimigo e ele primeiro começa a procurar um diálogo. Né? Isso é até interessante para a gente tirar já a primeira conclusão muito interessante. Com o mal não se dialoga. Se nós vamos pensar assim, não, eu sou poderoso, eu sou forte, eu sou espiritualmente muito firme, inabalável, aí que eu posso agora até enfrentar o mal, eu posso fazer muitas coisas. Não. O único jeito de estar seguro é grudado, ligado muito intimamente com o próprio Deus. Só assim que a gente é seguro. Quando vamos querer por conta própria, enfrentar o mal como se fosse eu sei administrar o mal para que ele não me atinja, tudo mais, mas fazendo com nossas próprias forças, a gente sempre se dá mal. Então, o que aconteceu, né? O inimigo vem e começa a dialogar. Olha como Deus ele está proibindo tudo para vocês. E aí Eva, neste caso, responde, não, nós podemos comer de frutos de todas as árvores, quer dizer que temos liberdade de fazer tudo. Só não podemos comer, quer dizer, experimentar aquilo que é a experiência do mal. Né? Aí vem aquela resposta e, por outro lado, uma proposta. Vocês não vão morrer com certeza, só que Deus não quer que vocês sejam como deuses. Né? E com isso, ele aponta numa imaginação na qual parece que Deus está escondendo do ser humano uma coisa que tornaria o ser humano mais do que ele era. O ser humano não se deu conta que ele já era o máximo que poderia ser.
Ele esperava mais. Ele queria mais. Aonde vem exatamente uma imaginação? E ainda vale a pena destacar que aqui a gente tinha essa coisa de, por um lado, o ser humano que ele conhecia já Deus, tinha experiência de Deus. E por outro lado, vem alguém que não conhece, alguém, vamos dizer, vem do nada, propõe uma coisa e este ser humano abre mão de tudo que conhece e que é maravilhoso para abraçar apenas uma ideia que parece ser boa, mas não sabe quem está repassando, transmitindo essa ideia. Então aqui eu acho que é a segunda boa colocação que vale a pena destacar até para o mundo de hoje, né? Que tantas vezes a gente abre mão dos valores que conhece. Que, por exemplo, a família repassa, que fé que nós seguimos repassa, com toda a base histórica, com toda a base das próprias experiências do bem. E parece que hoje, no mundo, aparece alguém, grita uma ideia, não se sabe quem é, de onde vem essa ideia, tudo mais, mas grita, e nós somos capazes também de abrir mão de todo o conhecimento, toda exatamente a experiência boa, para abraçar uma ideia só porque ela, na imaginação, parece ser melhor. E sabemos o que ocorre. Sem saber a fonte, né? Sem saber a fonte. Aí percebemos o que está acontecendo por causa disso, né? Mas aí, voltando ao paraíso, então, o ser humano dá um passo na direção na qual ele não deveria dar este passo, conforme o plano, a ideia do próprio Deus. Porém, dentro da liberdade do ser humano, tinha como se fosse direito de fazer isso. Então, em outras palavras, podemos dizer assim, Deus tinha um conflito lá no início, vamos dizer assim, dentro do coração. Eu dou ou não dou essa liberdade, né? Eu sei que vai acontecer quando eu dou essa liberdade. Mas se eu não dou, essas criaturas vão ser como? Teleguiadas, né? Não serão seres humanos. Né? Então eu acredito que neste momento Deus, por mais que ele sabia, ele quis mostrar todo o bem, toda a benevolência, todo o amor, mas dando ao ser humano liberdade, por mais que ele sabia que ele não vai, num certo momento, usar bem esta liberdade. Me veio uma memória da carta do Papa Francisco, Patris Corde, que fala sobre São José, por ocasião dos 150 anos da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja. Então, num certo momento, ele fala uma coisa que eu acho bem interessante. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções de liberdade de partir. Talvez seja por isso que a tradição, referindo-se a José, ao lado do apelido de pai, colocou também de castíssimo. Não se trata de uma indicação meramente afetiva, mas é a síntese de uma atitude que exprime o contrário da posse. A castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. O amor só é verdadeiramente tal quando é casto. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso. Prende, sufoca, torna infeliz. O próprio Deus amou o homem com amor casto, deixando-o livre, inclusive de errar e opor-se a ele. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade, e José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca se colocou a si mesmo no centro. Soube descentralizar-se, colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. Então aqui Papa Francisco nos fala exatamente sobre a postura dele, estou falando de Deus,
que Ele cria assim, desta maneira tudo, e mais ainda, Ele nos convida a essa mesma experiência. Porque nós também podemos ter, de repente, a vontade de cuidar tanto dos nossos filhos, que a gente tira a liberdade dele, tudo para o bem dos outros, né? Bem dos meus filhos. Né? Eu não vou impedir tudo. Claro, existe um equilíbrio entre aquilo que é uma liberdade no qual o filho, por um lado, ele consegue se desenvolver bem, ele consegue experimentar o mundo, por outro lado, o pai não permite que ele se perca, porque não tem experiência suficiente. Então, existe um equilíbrio, né, conforme, claro, a idade que eu penso, né, essa abertura da liberdade torna-se cada vez maior, até um dia o filho realmente já toma totalmente a vida nas suas mãos e aí já segue seu caminho, né? Mas esta é a visão, eu acredito, muito correta, como nós temos que nos dar com os outros que são confiados a nós, nossos cuidados. É muito legal. Então, a gente poderia pensar assim que tudo que Deus cria é bom. E quando Deus cria o homem, ele fala que é muito bom. E essa perfeição, então, da criação de Deus no homem, significa que essa perfeição ela se realiza no sentido de que ele tem até o direito de dizer não a Deus pelo amor que ele foi criado. Seria exatamente isso. Exatamente. Então isso possibilita que o homem até possa optar pelo mal também. Sim, sim. Mas também vale a pena destacar que logo depois dessa opção infeliz do ser humano, Deus reage com todo o amor. Ele poderia dizer, você escolheu aquilo que vai te agora condenar a uma vida sem graça, uma vida que vai ser difícil e sofrida. Ok? Viva isso então, é tua escolha. Só que não, ele como Pai misericordioso, ele logo vem com a solução. Solução no qual nós já teremos oportunidade de experimentar ainda mais profundamente o amor de Deus através do Filho que vem para se oferecer. O Filho que numa perfeita obediência ao Pai está realmente cumprindo o que a humanidade não cumpriu. Confiança total no plano de Deus para nós. E o que nós vamos daqui a pouco, na próxima semana, vivenciar de uma maneira tão especial na Semana Santa. Muito obrigado, que bom Deus abençoe vocês e até a próxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.